dia, alunos do sexto ano. Eu sou a professora Elaine e vou trabalhar com vocês o conteúdo de Geografia. Mas antes do início das nossas aulas, é importante eu dar alguns recadinhos para vocês. Vocês estão em mãos com o seu caderno, lápis, borracha e a sua caneta? É importante que vocês tenham o seu material organizado, tá? Se vocês não estiverem com o material de vocês em mãos, corre lá, pega o material de vocês e volta para cá. Enquanto isso, eu vou dar mais um informe para vocês. O registro de frequência no Google Classroom mudou. Basta você clicar no link número 1, atividade obrigatória, realizar a atividade e enviar. Pronto, assim a sua frequência estará garantida. Agora que vocês já estão com o material de vocês organizados, eu vou dar início à nossa aula de hoje. O objetivo da nossa aula é comparar as modificações das paisagens nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. O que eu quero dizer com isso? Primeira coisa que a gente tem que saber, que eu tenho que passar para vocês, é a diferença entre clima e tempo. Será que vocês sabem me dizer o que é clima e o que é tempo? Quando a gente fala em clima e tempo, é importante assim, que vocês nunca mais esquecerem. Tempo é quando você olha ali na janela e você diz para mim como está o tempo agora. É o tempo nesse momento, tá? Se vocês conseguirem entender que o tempo é o estado momentâneo de um determinado lugar, vocês já sabem me diferenciar clima e tempo. Então, no dia a dia, às vezes empregamos a palavra tempo e clima como sinônimos. Então, é o que eu acabei de dizer para vocês, elas têm significados totalmente diferentes. Tudo bem? O tempo atmosférico ou simplesmente tempo são as condições meteorológicas de um lugar em um determinado momento. Ou seja, hoje o tempo está quente, o tempo está frio, está ensolarado, está nublado. E isso pode mudar a qualquer momento, tá? Depende de algumas condições, como por exemplo o vento, que é um dos principais fatores que influenciam na mudança do tempo daquele momento, tá? Vocês estão percebendo que eu estou frisando a toda hora aquele momento, o estado no momento, tá? Diferente do clima, que eu já vou passar para vocês agora. Então, vocês olharam aqui na minha imagem, observem a imagem que vocês não esquecem mais o que é tempo, tá? Então, olha, tempo é ensolarado, meteorologia aqui para sinalizar a diferença de temperatura, porque isso também varia no decorrer do nosso dia. Amanhece geralmente mais friozinho e no decorrer do dia pode esquentar. Eu disse pode esquentar, porque também pode ocorrer ao contrário. Pode ficar mais frio no decorrer do dia, conforme as condições meteorológicas daquele momento, tá? Aqui, ó, chuvoso, com geada. Aqui no estado do Paraná, a gente vê muito isso, né? Geada e tempo seco. O que nós estamos vivendo nessa época do ano, por exemplo, que a gente está percebendo que está uma estiagem de água, uma falta de água nos reservatórios. Então, tempo ficou claro para vocês, é as condições meteorológicas de um determinado momento, certo? Já o clima, as características predominantes, elas se repetem no decorrer de um ano, no decorrer de anos, tá? E define o clima de um lugar, sendo um importante elemento da natureza. Quando a gente fala de clima, pessoal, para você diferenciar ali, eu falei para vocês que são as características predominantes desse lugar. Então, essas características predominantes, nós temos que levar em consideração o relevo daquele lugar, automaticamente interfere também a vegetação desse lugar e a altitude.
Então, nós vamos ver ali na decorrência, no decorrer da aula, que quanto mais alto é o relevo, quanto maior essa altitude, mais frio. Quanto menor essa altitude, ou seja, mais próximo ao nível do mar, mais quente. E isso também influencia no tipo de vegetação, certo? Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens que também determinam o clima de um determinado lugar. Quando eu falo em vegetação e que determina o clima desse lugar, eu quero dizer para vocês o seguinte: quando você está numa área de floresta ou com vegetação, com muitas árvores, por exemplo, pode até ser na área urbana, a temperatura, a sensação térmica é mais fresca, é mais friozinho. Por quê? Por causa da vegetação. Agora, se nós já estivermos numa área bastante urbanizada, por exemplo, onde temos bastante calçamento, prédios, residências, aí a nossa sensação térmica vai ser maior, vai estar mais quente, certo? Então, aqui essas imagens representam bem isso. A primeira imagem aqui, nós temos uma vegetação de floresta bastante densa. Então, ali o clima é mais úmido, mais fresco, certo? Ao passo que a segunda imagem aqui, vocês podem observar que até a cor do solo é mais árida. Então, a nossa sensação térmica e o clima é outro e a sensação térmica é de mais calor. Tudo bem até aqui? Tá? Então, espero que até esse momento vocês tenham conseguido diferenciar o que é clima e o que é tempo. Então, vamos testar esse conhecimento. Se vocês conseguiram compreender isso até o momento, vamos ali para a nossa primeira questãozinha do dia, tá? Considerando, tarefa 1, considerando o que foi explicado até o momento, diferencie clima de tempo. Bem simplesinho, vou dar um tempinho aí para vocês responderem e daqui a pouco a gente volta.
Então, pessoal, será que vocês acertaram a diferença entre tempo e clima? Vamos ver? Clima é duradouro, trata-se de uma sucessão habitual de tempo. É aquilo que eu comentei com vocês anteriormente. São situações que vão se repetindo e determinam o clima do lugar. Daqui a pouquinho eu vou simplificar um pouquinho mais isso aí para vocês. Já o tempo, ele é o estado momentâneo das condições atmosféricas, ou seja, pode mudar a qualquer momento. Nesse momento pode estar frio, chovendo, quente, úmido, tá? Isso pode mudar conforme a situação meteorológica daquele momento, certo? Bom, aí agora tem um quadro aqui para vocês que diferenciam os principais tipos de clima. Vamos lá? O tipo de clima pode ser considerado através da temperatura e através da umidade ou precipitação. Guardem essa palavrinha precipitação. Quando nós falamos precipitação, eu estou falando de chuva, tá? Quanto de chuva precipitou, quanto choveu naquele momento, certo? E aí determina se é mais úmido ou mais seco o lugar. Voltamos aqui para o quadro. Então, tipos de clima, considerando a temperatura, pode ser polar, frio, temperado e quente. Esses são os principais. Considerando a umidade ou a precipitação, ou seja, quanto que chove naquele lugar? Árido, semiárido, subúmido e muito úmido. Tudo bem aqui? Vamos para o outro. Aqui eu trouxe um mapa mundi para vocês que vocês conseguem perceber as zonas térmicas da Terra. E vou explicar certinho aqui para vocês. As zonas térmicas, elas são divididas entre zona polar ou glacial ártica, zona polar ou glacial antártica. Por que eu frisei esses dois? Porque geralmente vocês confundem, né? É normal essa confusão. Ártica, polar, norte. Polar, glacial, antártica, sul, tá? Vou lembrar aqui rapidinho para vocês. Norte, sul, leste, oeste, certo? Aqui nós também podemos relembrar os trópicos, que facilita para que vocês entendam as zonas térmicas da Terra. Trópico de Capricórnio, vou falar somente os três principais. Desculpe, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e linha do Equador. Tá? Eu vou repetir porque eu confundi aqui a cabecinha de vocês. Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, linha do Equador. Observem no mapa que essa área aqui, mais próxima à linha do Equador, nós temos uma cor mais avermelhada, tá? Por que eu escolhi essa imagem? Porque aqui vocês comecem a assimilar as cores e vocês conseguem gravar a parte que é mais quente do nosso planeta e as que são mais amenas e as mais frias pelas cores, por exemplo. Quanto mais próxima à linha do Equador, mais quente. Quanto mais afastada da linha do Equador, mais fria. Daqui a pouco eu tenho mais uma imagem aqui que vocês vão conseguir compreender e assimilar melhor isso que eu estou falando. Então, vejam, entre a zona polar ártica e a zona tropical, nós temos a zona temperada norte. Por que temperada norte? Porque está acima da linha do Equador, hemisfério norte, certo? Entre a linha do Equador e a zona polar antártica, nós também temos a zona temperada sul. Por quê? Porque está abaixo da linha do Equador, está no hemisfério sul. Lembram disso? Vou relembrar rapidinho. Acima da linha do Equador, hemisfério norte. Abaixo da linha do Equador, hemisfério sul. Tá? Então,
rapidinho aqui para recapitular. Próxima linha do Equador, zona tropical. Acima da linha do Equador, entre a zona tropical e a polar, nós temos a zona temperada norte. Entre a linha do Equador e a glacial antártica, nós temos a zona temperada sul. Por quê? Abaixo do hemisfério sul e acima do Equador, hemisfério norte. Tudo certo até aqui, pessoal? Aqui eu trouxe outra imagem para vocês que exemplifica bem isso no globo agora. Primeiro a gente viu ali no planisfério e agora no globo, tá? Então, se eu perguntasse para vocês, por exemplo, aonde, em qual zona tropical está inserido o Brasil? Muito fácil, Brasil está aqui, América do Sul, então ela está entre a zona tropical e a temperada sul, tá? Quando vocês, a maioria das atividades que vocês vão ver a respeito disso, sempre vai ter ali um mapinha, um planisfério ou um globo para que vocês consigam verificar isso com mais facilidade. Então, aqui, zonas polares ou glaciais, zona tropical e as temperadas. Novamente, trópico de Câncer, trópico ou linha do Equador e o trópico de Capricórnio. Tudo certo até aqui? Espero que sim. A posição geográfica do Brasil entre o Equador e o trópico de Capricórnio pode ser apontada como um dos fatores que explicam as altas temperaturas em grande parte do território brasileiro. Então, se a gente voltar rapidinho aqui no slide anterior, a gente pode constatar isso, ó. A maioria do Brasil, do território brasileiro, está aqui na zona tropical. Está abaixo ali da linha do Equador, apesar que tem um pedacinho do Brasil aqui acima da linha do Equador, mais ao norte do Brasil, certo? Mas a maioria está na tropical, ou seja, clima quente. E aqui mais ao sul, que é onde está a região sul, que fica Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na zona temperada, então as temperaturas são mais amenas. Tá, professora, mas por que aqui na região sul, no Paraná, então é tão frio se você acabou de dizer que as temperaturas são mais amenas? Porque, olha lá, ó, a região sul, ela está mais próxima das zonas polares aqui. Não tão próxima, né? Mas daí explica essa diferença de temperatura que tem aqui na região sul do país com, por exemplo, a região norte ou a nordeste. Temperaturas médias anuais no Brasil. Então, trouxe aqui um mapinha para vocês também, que vocês conseguem perceber qual é essa temperatura média dentro do país, que exemplifica bem o que eu acabei de explicar agora na posição geográfica do Brasil. Falei agora para vocês que quanto mais ao sul, temperaturas amenas e, no nosso caso, temperaturas mais baixas. Então, trazendo um exemplo aqui para a nossa região, ó, Paraná está aqui, tá? E olha aqui no gráfico, pela coloração, tá? Quanto mais escura a nossa coloração aqui para o tom de azul, o roxo, mais frio, certo? Olha aqui o que eu falei para vocês agora há pouco, região norte, região nordeste do Brasil, olha lá, temperaturas mais elevadas. Como que eu explico isso? Por causa da posição do Brasil com relação à linha do Equador, tá? A linha do Equador passa aqui, então quanto mais ao norte, mais calor é, certo? E como é feito essa previsão do tempo? Vocês devem assistir às vezes na TV um mapa meteorológico em que a moça lá do tempo diz assim, ó, a previsão do tempo para amanhã é chuvoso, é calor,
trovoadas, ciclones, às vezes aparece isso também. Como que sabe? Isso é uma previsão, não é uma certeza, porque como eu falei para vocês lá no início da aula, a previsão do tempo, o tempo, ele é um estado momentâneo, ele pode mudar a qualquer momento, certo? Então, é uma previsão. As condições atmosféricas, elas influenciam na vida das pessoas. Por isso, a observação do tempo atmosférico faz parte do cotidiano de diferentes povos e sociedades, tanto no passado como no presente. O que quer dizer essa frase? Vamos pensar um pouquinho. Se a gente diz que elas influenciam na vida das pessoas, às vezes a gente fica assim, que roupa eu vou usar amanhã? Vamos dar uma olhadinha no tempo? Será que vai estar frio? Será que vai esquentar? Que roupa eu vou usar? Então, por isso, a gente também no cotidiano, no dia a dia, a gente vê a previsão do tempo, às vezes para saber que roupa você vai usar. Mas desde os tempos antigos, a previsão do tempo é necessário até para o homem do campo, na agricultura, por exemplo. É preciso nós sabermos, os agricultores saberem as condições do tempo para saber se vai ser um período bom para plantação, para colheita, tá? Porque cada cultura também é necessário um tipo de clima e um tipo de tempo para que ela aconteça. Ao longo da história da humanidade, foram desenvolvidas diferentes técnicas e construídos diversos equipamentos de medição das condições meteorológicas, como no caso os termômetros. Então, quando a gente olha ali o termômetro, não é só para ver a nossa temperatura, para ver se está chovendo, para ver se nós estamos com febre ou não. Certo? O termômetro, ele é usado até mesmo para saber as condições climáticas. Foi principalmente esse o objetivo. Então, ele serve para mais diferentes finalidades. Por meio dela é possível que as pessoas do campo da cidade planejem melhor seu dia a dia, o que eu expliquei agora há pouco para vocês, e também para saber com antecedência o comportamento atmosférico. Os agricultores, por exemplo, podem plantar ou colher antes de uma geada, por exemplo, ou de uma estiagem, tá? Estiagem, o que é mesmo? Falta d'água. Também os controladores de voo, as pessoas que trabalham nos aeroportos, eles podem cancelar ou alterar as rotas dos aviões, por exemplo, sabendo com antecedência se vai ter uma incidência de tempestades ou não. Tá? Então, a previsão do tempo ela é importante nas mais diversas e variadas áreas. Pensando nisso que a gente acabou de falar com vocês, respondam. Você já sentiu a necessidade de saber a previsão do tempo no seu dia a dia? Se sim ou se não, eu quero que vocês peguem o caderninho de vocês, respondam isso e eu vou dar um tempinho para vocês aí, para a gente pensar a respeito de tudo que foi dito até o momento.
Vamos à resposta, então? Com certeza você já deve ter consultado a previsão do tempo por algum motivo, né? Para saber se está frio, calor, por exemplo, se vai chover, se é tempo de seca. Se não você, com certeza alguém da família deve ter consultado a previsão do tempo. Mais uma atividadezinha para que a gente consiga assimilar esse conteúdo. Escolha no mapa, abaixo, um estado brasileiro e indique quais as temperaturas máximas e as condições atmosféricas previstas para aquele determinado local. Então, veja, esse mapinha foi uma previsão para o dia 17 de setembro do ano de 2017. Então, como que vocês observam? Veja, lembram que eu sempre digo para vocês, ali já foi dito em outras aulas, que a legenda é a sua amiga. Ela conta tudo que você precisa saber. Então, veja, pela coloração aqui da legenda e a coloração do mapa, você consegue me dizer aonde tem as maiores temperaturas e quais são elas, e também qual é a condição do tempo no lugar que você vai escolher, certo? Então, dá uma olhadinha nesse mapa e a gente já retorna para fazer as possíveis respostas com vocês.
Então, qual será a cidade ou estado que você escolheu para dar a sua resposta? Para facilitar um pouquinho aqui, como nós somos do Paraná, então vamos dar uma olhadinha aqui no Paraná. Então veja, o Paraná está aqui. Quais são as cores? Laranja, meio ocre, verde e o amarelo. Então a temperatura média, né, ela varia entre 23 graus a 29 graus. Isso nós estamos falando da temperatura média, tá? No geral do estado. Não estamos numa região específica, porque se fosse uma região específica, eu teria que pegar um outro mapa somente daquela cidade ou daquela região dentro do estado, certo? E aqui, quais são as condições, são as condições do tempo nesse lugar que nós escolhemos? Aparentemente, céu claro. Por onde que eu vi isso? Legenda, certo? Não precisa nem estudar, decorar nada para saber disso. Olha no mapa que ele sempre te responde. Aqui nós temos um outro esqueminha aqui para que você consiga ficar craque em clima e tempo. Chuva, como que acontece a formação do clima? Então, quantidade de chuva, quantidade de sol vai influenciar no que? Na minha temperatura. Então, a formação do clima depende de chuva, sol, ar e pressão atmosférica. O ar, que será? Vento, por exemplo, tá? Se o céu está fechado, com muitas nuvens, vem o vento, leva essas nuvens e o céu se abre. Um exemplo bem fácil aqui para que vocês não esqueçam mais isso. Climas do Brasil. Existem inúmeros climas, tá? Nós vamos focar nos principais aqui. Climas do Brasil: equatorial, tropical e subtropical. Nossa, isso aqui é fácil se você lembrar lá do mapinha de zonas térmicas, perto do Equador, equatorial, abaixo da linha do Equador, tropical e abaixo disso, subtropical. Características: quentes e úmidos. Climas que não acontecem no Brasil: temperado, mediterrâneo, desértico, frio e polar. Qual é as características dele? Menos quentes, exceto nos desérticos, que lembre-se que o deserto é quente durante o dia e frio à noite, e com estações bem definidas. Atividade aqui: análise de um gráfico, gente. O gráfico abaixo apresenta temperaturas médias mensais de 3 cidades brasileiras: Curitiba, Belém e Salvador. Como que a gente lê o gráfico? Esta linha aqui está me marcando a temperatura e esta daqui está me marcando os meses, certo? Lembrem, olha aqui quais são as cores de Belém: é azul, Curitiba laranja, Salvador verde. Qual das 3 cidades apresenta maior variação de temperatura durante o ano e por quê? Tempinho, analisem o gráfico e a gente já volta.
Então, será que vocês conseguiram fazer a análise do gráfico? Vamos lá? A resposta correta é Curitiba, porque está situada mais ao sul do Brasil, sendo que é a cidade que apresenta maior latitude. Então, lembrem que esse gráfico fala de cidades e regiões brasileiras diferentes. Curitiba, região sul do Brasil, Belém, região norte do Brasil e Salvador, região nordeste do Brasil. Assim, nós podemos concluir através da tarefa que à medida que a latitude aumenta, a temperatura diminui. Já sei, vocês não se recordam o que é latitude. Vamos lá, então? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de latitude e longitude. Longitude são as linhas verticais que você vê no seu planisfério. E latitude são as linhas horizontais. Se nós voltássemos lá no exemplo, então quanto mais ao sul a latitude, mais baixa será a nossa temperatura. Conseguiram entender agora? Acredito que agora ficou mais claro para vocês. Retomada do que nós vimos na aula de hoje. Diferença de tempo e clima, tipos de clima, zonas térmicas da Terra, temperatura e a previsão do tempo. Então, chegamos ao final de mais uma aula de geografia e um último lembrete aqui para vocês. O registro de frequência no Classroom mudou. Basta você clicar no link número 1, atividade obrigatória, realizar a sua atividade e enviar. Pronto, a sua presença estará garantida. Pessoal, obrigada por vocês estarem aí conosco e eu aguardo vocês na nossa próxima aula.